Estamos de volta e eu converso agora com a médica pneumologista Carla Moura de Carlos. Carla, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouco mais aqui no Papo com ela sobre esse novo momento da pandemia que a gente vem vivendo fora do país e aqui no Brasil também. Fora a gente está vendo uma segunda onda, né? O país e Mato Grosso já passam por esse segundo momento da pandemia ou isso ainda não chegou por aqui? Então, Juliana, de fato, a gente ainda não tem esse dado confirmado de segunda onda, tá? O que a gente tem de dados são notas enviadas de hospitais privados, principalmente de capitais brasileiras, onde tem o maior fluxo de viagens internacionais. São Paulo é onde a gente está tendo mais essa divulgação na mídia e essa preocupação, em alguns locais com notas de alarme, por aumento do número de casos novos e aumento do número de internações por Covid. Então, é por esse fato que a gente está vendo aí um movimento de aumento do número dos casos. Aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, o que a gente pôde perceber é que teve sim um aumento de busca por atendimento médico, mas isso ainda não se reflete dentro dos hospitais. Ainda não temos aumento de número de internações, nem enfermarias e nem UTI pela Covid aqui em Cuiabá nesse momento. Quando a gente fala de uma primeira onda e de uma segunda onda, né? Você podia explicar para a gente o que é que caracteriza esse momento de segunda onda do Covid-19? A primeira onda é quando a gente tem aquela curva crescente de casos com pico. Tendo um pico, a gente tem um decréscimo até praticamente paralisar o número de casos novos. Então, a gente ainda considera que a gente está decrescendo na primeira onda. Então, de fato, aqui a gente não tem a caracterização da segunda onda. A gente precisa de gráficos para analisarem isso. Em outros países, como os Estados Unidos, isso de fato é uma realidade, e nos países da Europa também. Então, se vocês forem procurar os casos novos e gráficos desses países, fica bem nítido. Então, a primeira onda parando e uma segunda onda, que pode ser menor do que a primeira, maior do que a segunda, maior do que a primeira, ou até mais ou menos parecido em questão de número de casos. Então, a gente precisa ter picos. Entendi. Você relatou que a gente tem aí uma movimentação em função de novos casos sendo registrados, né? A gente conversava um pouquinho antes de começar efetivamente a nossa entrevista e você dizia que isso principalmente acontece nos hospitais privados, né? O que acontece, Karen, que esses casos eles estão novamente sendo registrados, ou melhor, novos casos estão surgindo? É um efeito da nossa flexibilização? A população já está mais tranquila, né, quando se pensa nesse novo vírus? Ao que a gente pode atribuir isso? Na verdade, são essas duas ponderações que você acabou de dizer. A primeira seria o afrouxamento das medidas preventivas. Então, a população geral, meio que as pessoas estão cansadas de ficar só em isolamento, só que a gente notou que houve um aumento expressivo em relação a festas e aglomerações, principalmente entre a população jovem e adulta. Então, isso de fato é uma das explicações para a gente estar tendo esse movimento de novos casos da Covid. O outro fato é a recirculação do vírus. E como que isso acontece? Assim como lá no começo da primeira onda, os primeiros casos vieram dos aeroportos. Então, cidades onde tem uma alta taxa de voos internacionais. São Paulo é responsável por mais ou menos 60% dos voos internacionais. E é onde está apontando esses casos novos. Então, a gente acredita que pessoas que estão tendo essas viagens para locais onde já tem uma segunda onda, Estados Unidos, países da Europa, estejam voltando portando o vírus ou infectados. E o que isso tem como reflexo para a gente? Quando você diz assim, eles estão portando o vírus, é um vírus que sofreu mutação? É o mesmo vírus? O que a gente tem de novidade nisso? Baseado nos casos de segunda onda desses outros países, é o mesmo vírus. Tá? E taxas de reinfecção? A gente vem nessa discussão. Pego o coronavírus, eu fico imune, não fico imune, é a mesma coisa da catapora, não é? Né? O que a gente já tem notícia diante dos estudos que foram realizados nesse sentido, cara? Casos de reinfecção são casos muito pontuais, são poucos casos diante a quantidade de casos que realmente não tiveram um quadro de reinfecção. Então, são quase que números
desprezíveis. E o que acontece é que, soltando esse termo na mídia, muitas pessoas fazem um autodiagnóstico de reinfecção. Então não é raro a gente ouvir, fulano teve reinfecção. E aí você vai perguntar de forma sistemática, de fato teve comprovação, teve um período de intervalo e não teve nada disso. Então a gente tem muitos casos falando que são casos de reinfecção, mas de fato os acompanhados, os comprovados são pouquíssimos. Então a gente tem assim um quadro, existem até especialistas renomados que nem acreditam no quadro de reinfecção. Então a gente ainda tem uma questão não muito bem esclarecida da taxa de reinfecção, mas a gente sabe que a reinfecção é algo pouco provável. Karen, diante do que se vive fora do Brasil, né, e a realidade que a gente tem no nosso país, no nosso estado, a gente precisa se preparar para uma segunda onda? Com Isso certeza. também vai chegar aqui? Com certeza. Como a gente está vendo que está começando, né, um movimento muito parecido ao que aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, no início de março para abril, as características estão sendo muito parecidas. Então, primeiro os hospitais privados e posteriormente a rede pública, isso já serve como alarme para que a gente tenha um reforço das medidas preventivas. Então, de fato, não é o momento ainda de festas com aglomerações, ambientes fechados. Dá sim para fazer alguma coisa adaptada, né? Com poucas pessoas, com espaços livres, até porque a gente está chegando numa época em que a gente se reúne, né, com a família. E aí eu acho que principalmente os pacientes, grupos de risco, que são aí os pais, os avós, devem conversar com um médico que acompanham eles por qualquer patologia, seja um geriatra ou por uma patologia específica, para conversar maneiras em que possa haver uma reunião sem tanto risco para uma infecção para esses pacientes. Então, assim, aonde a gente está vendo mais esses casos novos são em pacientes jovens, que é onde eles não conseguem, eles têm que ter aquela necessidade de se agrupar, certo? E qual que é o risco disso? Eles voltam para casa. E eles voltam para casa e tem um pai e tem um avô, que são os grupos de risco. A gente sabe de forma já bem definida que aumenta o risco de progressão para uma doença grave de acordo com a idade. A gente falou das festas e você disse, uma das coisas é que esses pacientes, principalmente do grupo de risco, conversem com os seus médicos. Você poderia dar alguma dica para a gente, já que a gente está chegando nesse momento que é de festividade, que é um momento que acho que até para a gente se acalentar um pouquinho de toda a dificuldade que foi esse ano de 2020, né? Tá, vou dar algumas dicas. O primeiro lugar é que seja um ambiente aberto, tá? Se tiver, enfim, locais de apartamento fica um pouquinho mais difícil, que seria reunião familiar, mas que se tiver, que seja, por exemplo, o avô ou o grupo de risco, fique em local de distanciamento de fato. Evite o contato nessa fase. Então, assim, o olhar, a expressão, mesmo que a distância, já pode ajudar nesse caso. Tem que usar as máscaras, tem que ter limpeza de superfície com álcool 70 ou com qualquer desinfetante comum, na verdade. A gente sabe que a gente tem duas vias de transmissão do coronavírus. Uma que é a via direta, que é por aerossóis, e aí por isso a máscara, e também contato dos olhos, que deveria ser, né, evitado. E a outra através da contaminação de superfícies que estão contaminadas por uma pessoa que está infectada e colocou lá a mão, tossiu e colocou a mão no rosto, e aí tocou em uma superfície de uso comum entre a família, por exemplo, uma mesa, maçanetas de portas, então que esteja muito limpo. Não é indicado que seja servido em buffet, é indicado que cada um tenha o seu prato individual, entendeu? Porque toda hora você vai lá repor a comida. E aí que tem uma menor quantidade de pessoas o possível. Então, a pessoa de grupo de risco tem que estar com máscara, tem que estar mais afastada. Se for em ambiente fechado é melhor e que seja servido o prato individual. No caso, ambiente aberto. Exato. Isso. Exato. E Karen, a gente vem aí acompanhando ansiosamente uma vacina que possa nos imunizar do coronavírus, né? Como que está isso no Brasil? Como que está isso em Mato Grosso? Nós já temos testes com vacinas aqui. Você podia falar um pouquinho disso? A vacina é a grande promessa para a gente do fim da pandemia. Tá? A gente conta mesmo a comunidade científica com a vacina. Aqui no Brasil, a associação que tem é a vacina Coronavac com o laboratório Sinovac, que é o laboratório chinês.
que foi unido junto com o Instituto Butantan, que é um instituto já consagrado há mais de 100 anos no nosso Brasil e responsável pela produção e pesquisa de tantas outras vacinas que são eficazes. Aqui no Mato Grosso, a gente tem esse estudo fase 3 sendo feita no Hospital Júlio Miller, certo? Nessa fase, o que está acontecendo? Eles estão recrutando apenas profissionais da saúde que trabalham com a linha de frente com a Covid-19. Então, são aqueles profissionais mais expostos a uma possível, enfim, um caso novo ou até uma possível reinfecção no caso. Então, assim, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, são nesse nicho que eles estão trabalhando. A fase 3, eles recrutam o máximo de pessoas de forma que você realmente comprove a eficácia dessa vacina e comprove a segurança, tá? Baseado em outras vacinas, a gente tem a de Oxford, que é uma vacina que já tem a fase 3 liberada com alta eficácia. Então, a gente já tem mais ou menos aí uma noção que as vacinas que estão sendo produzidas, não é a que está aqui no Brasil, de fato, mas a gente sabe que essas vacinas que estão sendo produzidas, elas estão tendo bons resultados. Aqui ainda está em fase não está em fase de liberação ainda, a gente ainda está em fase de estudo. Essa é a grande expectativa para 2021, né? E em que momento isso vai acontecer? Porque a gente vê uma discussão dizendo assim, a nossa grande saída é a vacina para o fim da pandemia. Só que a gente sabe também que um processo de elaboração de uma vacina demora, às vezes, até 4 anos para se concretizar. No mínimo, né? Assim, o menor tempo que foi visto de outras vacinas antes dessa vacina para coronavírus foi 4 anos, em média 10 anos. Essa fase de produção, de fato, já aconteceu. Já aconteceu, nós estamos já avançados em relação a isso. As pessoas perguntam, como assim a gente tem uma vacina mais rápido do que o usual? E não sabem que realmente foi investido muito, né, muito dinheiro para isso, foi recrutado muitos cientistas para isso, para que tenha essa força-tarefa de resolver o mais rápido possível a questão da pandemia. Então, realmente, foi uma forma diferente do que era das outras. Teve uma grande mobilização, exato, né? Exato, nesse exato, sentido. Exato. Isso, qual é a sua expectativa, assim? Existe uma expectativa, no começo de 2021, acho que a gente já pode ter aí um programa de imunização, vai mais para o final do ano? Eu acho que, assim, passado o começo, não para o começo ainda, porque nós já estamos em dezembro e a gente ainda está no estudo fase 3. A gente precisa apresentar esses resultados para, de fato, liberar essa vacina. E não é, assim, liberado para todo mundo, tem uma regra certinho para que isso seja feito. Ela ainda, mesmo que essa vacina é liberada, a fase 4, ela ainda está em vigilância. Entendi. Entendi. Quando a gente pensa nesses novos casos, você citou jovens, né? E eu vi alguma coisa de que crianças também, talvez pela retomada da ida para a escola, né, principalmente na rede privada. E as crianças nesse contexto, elas na maioria das vezes são assintomáticas, né? O que a gente precisa ficar atento nesse sentido, Karen? Crianças, assim, não é a minha especialidade, eu sou pneumo adulto, existe a especialidade que é pneumopediatria, que vai ter muito mais respaldo para falar sobre esse assunto. Mas o que eu posso dizer agora? De crianças, a gente tem que funcionar na questão também do grupo de risco. Essa criança, de fato, tem algum quadro de imunodeficiência? Essa criança, de fato, tem alguma doença inflamatória já pulmonar? Então, tem alergias respiratórias? O que a gente viu é que realmente os quadros com crianças são mais rápidos e não evoluem para uma fase mais grave, que seria a pneumonia viral. Teve poucos casos aí com uma complicação, que é a doença de Kawasaki, e pouquíssimas mortes em crianças. Isso não é verdade quando a gente vê a população adulto-jovem, né, que a gente esperava que não fosse de forma alguma complicar, e a gente teve casos sim, pacientes sem comorbidade alguma, que a gente pensa que tem um fator genético aí implicado. A criança acaba sendo um pouco mais difícil para você fazer com que ela use máscara, né? Fazer com que ela esteja ali a partir de 2 anos de idade, né? Exato. Que está liberado. Com a higienização. Então, como que esses pais se comportam, né? Na verdade, assim, a grande ponderação que a gente vê em relatos, em pesquisas, é que as crianças não são alvo para quadro grave, mas são transmissores para os grupos de risco. Porque elas têm quadro, né, mais rápidos, então dura aí em torno de, se tem sintomas em 3 a 4, 5 dias, tem sim febre, tem sintomas gripais,
mas são passageiros. Só que o fato é que as crianças pegam em qualquer lugar e não conseguem fazer essa higienização de forma efetiva. E também é difícil você dizer assim, mantenha a distância, né? Exato. É muito difícil. É muito difícil também deixar a criança presa no apartamento, presa numa casa. A criança precisa estar em ambientes assim de ver outras crianças. Então, a gente vê que nos prédios, condomínios, as crianças estão voltando, na verdade, quase que, mesmo que na pandemia, assim, no momento forte, a gente via uma criança ou outra saindo. E vimos muitos casos que começaram na família pelas crianças. Então, precisa aí tentar tomar as medidas de maneira mais Quando a gente fala das crianças que vão para as escolas, de fato, a questão está dentro de casa. Então, o pai, a mãe, entendeu? E aí, levando algum caso aí para dentro da escola, enfim, para contaminação de outras pessoas. Karen, para a gente encerrar, então, queria que você deixasse, assim, uma mensagem para quem está assistindo a gente, para reforçar que a gente precisa estar tomando cuidado, sim, embora haja aí esse relaxamento das medidas, né, de forma geral. De fato, eu acho que as medidas preventivas da Covid, eu costumo encarar como lições para a vida. Então, assim, o ato de lavar as mãos de forma frequente, isso tem que ficar para tudo. A gente sabe que aqui na nossa cultura, isso é um pouco deixado de lado. As infecções hospitalares, outros vírus, a gente pega dessa forma. Então, limpeza frequente das mãos, sempre lavagem com água e sabão. Se você não tiver isso possível perto de você, fazer sempre a renovação disso utilizando um álcool a 70%, seja por gel. Então, assim, eu vou para um mercado, eu vou pegar em locais onde várias pessoas pegam durante o dia todo. O vírus, ele fica, assim, em superfícies, dependendo da superfície, até 72 horas ativo, certo? Então, é muito fácil você pegar em uma superfície contaminada e colocar a mão nos olhos. Então, para a vida, então isso é uma lição para a vida. Lavagem frequente das mãos, lavar as superfícies também com álcool 70, o uso das máscaras, principalmente em pacientes que são um grupo de risco. Então, idosos, pacientes que são sabidamente portadores de doenças cardíacas e doenças pulmonares, que a gente sabe que se tiver um quadro de pneumonia, eles vão evoluir de uma forma mais importante em sua maioria. Pacientes que fumam também. Então, assim, medidas que a gente já sabia. Como que você faz para se prevenir de um quadro infeccioso? Como eu vou fortalecer meu sistema imunológico? É a receita que todo mundo sabe, mas poucos fazem. Atividade física regular, fora de pandemia. Então, uma caminhada, alimentação saudável, dormir bem e essas questões de prevenção. Eu acredito que é isso que fica aí. A questão da aglomeração e de festas que a gente vê acontecendo pelas pessoas mais jovens, isso tem que ter uma questão de consciência. Consciência, pensando que a gente ainda está no momento de pandemia, pensando que tem uma chance, sim, de vir uma segunda onda e de lotação dos hospitais e pensando que você pode transmitir essa doença para um ente querido. Karen, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela. Obrigada.